A você que nos acompanha ao vivo pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta e agora a gente vai dividir as nossas atenções aqui entre Goiânia e o Corn Belt. A gente vai falar sobre o mercado de grãos e essas fortes altas que foram registradas nessa sexta-feira com os diretores da RC Mercosul, o Tárcio Veloso, que está na fronteira entre Iowa e Illinois, e com o Matheus Pereira, que está na sede da consultoria no estado de Goiás, na capital goiana. Muito boa tarde, meninos, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês novamente conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, Carlita. Boa tarde, Tarso. O Tarso já está um longo dia já no campo, rodando. Vamos lá, espero que a gente possa trazer boas novidades para vocês. Vamos lá. Tarso, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Tarso, vamos começar com você, né? Que você está aí em loco, conferindo o que está acontecendo, debaixo de um sol de rachar. E realmente, você está numa região, né, Tarso, onde a situação climática é bastante preocupante e as lavouras já estão sentindo, não é isso? Carla, então, boa tarde novamente, boa tarde, Matheus, Carla, boa tarde a todos que nos assistem. Carla, então, a gente resolveu vir essa semana para conferir realmente um dos piores locais do cinturão agrícola em questão de clima até agora, desde o começo do plantio até metade de julho, né? Dá para perceber claramente pelo sol que está batendo que está muito calor aqui e é uma região a oeste de Chicago, perto da fronteira com Iowa, em que a gente teve um plantio que não se concretizou na época normal, né? Ele foi acabar no final de junho praticamente, e desde então parou de chover. E a gente sabe que a previsão não é boa e que o dano que está sendo causado para as lavouras, é claro que há um estresse hídrico aqui a oeste de Chicago. O interessante aqui da região é que a gente tem um colega que trabalha com a gente aqui em Chicago, nosso analista de soja, o Nathan. Ele mora a oeste de Chicago também, e ele falou que ele é a terceira geração da família dele, né, que planta, e ele falou que nunca viu um ano tão ruim quanto esse até agora. Então a gente teve um plantio complicado, estamos tendo agora um problema de falta de chuva aqui. E como que foi, como foram as condições de clima durante o plantio, Tarso? Essa região recebeu muita chuva e esse período de seca intensa, de calor intenso, já mudou totalmente o cenário, portanto? Então, a gente teve em maio, né, quando o Nate falou que ele geralmente planta em maio. Então, ele falou que algumas ele não plantou, não conseguiu porque choveu muito. E ele falou que o pessoal que plantou antes de começar a chover, conseguiu uma janela ali, também teve que replantar devido ao excesso de água que caiu. Agora, o que aconteceu, é claro que a gente vê os locais que houveram alagamentos, a gente vê no meio da lavoura, onde era uma piscina, né, que não germinou, a gente vê isso em várias lavouras, e agora o que a gente está vendo a umidade de solo ela foi completamente usada pelas plantas e evaporada, e agora o que a gente vê é uma falta de umidade, e a gente vê o solo rachado, inclusive, em várias lavouras, milho baixo, e uma soja também com a coloração já ficando amarelada já, e pequena. Bom, a gente tem essa condição nessa região. Matheus, agora contigo, né? E com o Tarso, claro, que está acompanhando tudo. Hoje o mercado da soja fechou com mais de 14 pontos de alta, o milho subiu mais de 10 pontos. Quer dizer, essas condições que o Tarso está conferindo já começam a ser, portanto, refletidas na Bolsa de Chicago. Com toda certeza, Carla. A gente não só passou por um problema muito intenso no plantio, com excesso de chuvas, o Tarso bem viu isso, ele também estava no campo, ele foi lá, foi ver, foi em loco mesmo para perceber quais foram os impactos das chuvas, e foi sim, de fato, regiões que foram afetadas por o stand total das plantas dos talhões não foram perfeitamente formados, então a gente tem uma população de plantas por hectare, por acre, também mais baixas esse ano, germinação, qualidade de germinação, tanto para a soja quanto para o milho, muito ruins, e agora a gente vive um cenário totalmente controverso, né? A gente vê aí a falta de chuvas já por alguns dias, os mapas climáticos, Carla, Tarso, já apontam também que esse padrão seco sobre o cinturão agrícola deve se perdurar por mais 15 dias, pelo menos, aí a segunda metade de julho, o que é uma pena, de fato, para os produtores rurais, para os clientes da RC lá nos Estados Unidos, mas o que tem sido muito positivamente olhado pela especulação do mercado, Carla e Tarso. A gente tem sim uma reação muito positiva hoje na CBOT, fechou em alta agressiva e que deve sim continuar em alta de acordo com que esses mapas continuem secando
para as planícies, para o cinturão agrícola. E Tarso, confirmadas essas características, essas condições que o Matheus acabou de relatar, essa situação que a gente está vendo agora, portanto, pode se agravar e trazer prejuízos ainda maiores para os produtores americanos. É interessante isso mesmo, porque quando a gente teve esse plantio complicado e atrasado, né, que boa parte da safra foi plantada fora da janela, a gente já tinha um risco ali no final de setembro de uma geada antecipada acabar afetando as lavouras, né? Então já havia essa preocupação. Hoje a gente continua com essa preocupação lá na frente, porque o desenvolvimento das lavouras está atrasado em relação a outros anos, mas agora a gente tem uma preocupação iminente hoje, que é a falta de chuva aqui. É claro que a falta de chuva nessa região aqui não é a mesma coisa quando você vai para Iowa, por exemplo, que nossos clientes falam que em Iowa o milho está muito bonito. O problema é que Illinois é um estado muito importante de produção nos Estados Unidos, é o maior produtor de soja e o segundo ou terceiro maior de milho. E o que a gente tem hoje é que os estados como Iowa, Illinois, eles precisam produzir bem para puxar a produtividade nacional e a produção para cima. Então, se você tem uma perda nos maiores produtores, a gente pode ter o USA chegando no relatório do mês que vem, reduzindo as produtividades, isso vai ser muito positivo para os preços na Bolsa. E hoje há um risco real. Olhando aqui, dirigindo, a gente realmente fica assim, eu estou um pouco impressionado até como está seco, porque 2 semanas atrás a reclamação era chuva, né? E hoje a gente volta aqui e o solo está rachado. Agora, Tarso, você tem relatos semelhantes a esses já em outros estados? De falta de chuva, eu acho que aqui em Illinois, a região de oeste, eu acho que é a região que mais sofreu por conta do plantio atrasado e agora da seca. Em Iowa, conversamos com 2 clientes hoje que disseram que o milho está fantástico. Tá. Matheus, a gente tem em contrapartida também umas tempestades tropicais aí se formando e podendo atingir a região do Delta, que é responsável por 11,5% da produção de soja, 5% da produção de milho, também é uma preocupação para o mercado. Exatamente. Grande parte, Carla, só ressaltando, grande parte desses problemas de seca no cinturão agrícola são decorrentes dessas tempestades tropicais no sul do país. Essas tempestades, a agressividade delas mexe todo com não a hegemonia, mas o padrão atmosférico acaba que impede a formação de chuvas sobre o cinturão, sobre as planícies, concentrando as chuvas para o delta. Então, sim, essa tempestade chega lá, já chegou no Golfo dos Estados Unidos, avança por todo o delta do Mississippi. Os totais pluviométricos dos próximos 5 dias, mais ou menos, cara, são previstos entre 100 a 300 milímetros acumulados para essas regiões. E aí são regiões expressivas na produção de soja, também na produção de milho, que também sofrem com problemas climáticos diferentes do cinturão agrícola, só que também não é nada confortável. E só para organizar toda essa incerteza climática que a gente passa pela safra dos Estados Unidos, a gente pode até montar um cronograma climático. A gente teve problema de plantio, a gente tem seca agora no cinturão e ainda tem no radar da especulação as geadas de colheita que, devido, como o Tarso já bem disse, plantio atrasado, colheita vai ser atrasada, abrindo um precedente, não que vai ter uma certeza, mas abre um precedente para geadas durante a colheita também. Tarso, Matheus, essas condições, elas consolidam, nesse momento pelo menos, uma tendência de alta para o mercado de grãos na Bolsa de Chicago, soja e milho principalmente? Sim, inclusive, Carla, eu acho que como a gente já teve esse problema no plantio, os operadores aqui em Chicago, lá em Chicago, né, eles estavam já assim, já era uma coisa sabida que a safra teria que ser praticamente perfeita para a gente não ver os preços subirem mais do que eles subiram, $1,10 na soja, 1,20 no milho. Então, assim, a gente está tendo um probleminha agora, prêmio climático. Se a gente continuar sem chover aqui 2 semanas, chover no sul, a tendência é de continuar subindo. O ímpeto dessa alta, o pico desse mercado, é difícil dizer por conta do excesso de estoque no planeta. Então, ao contrário de 2012, quando todo mundo lembra, a soja atingiu 16, por exemplo, a gente não vai ver isso esse ano. E, inclusive, no milho também, tem muitas pessoas, inclusive clientes nossos aqui, dizendo o milho vai bater 5,50, vai bater 6. É difícil que isso aconteça, principalmente também por conta da competição que tem, milho e trigo, né? O preço do trigo também, o milho, se ficar mais caro que o trigo, ou chegar perto do valor, pode haver uma substituição também. Então, esse ano que nós temos, diferente de 2012,
estoques recordes, praticamente recordes de soja e milho no planeta. Então, nós vamos ver os preços subir, sim, e eles vão continuar subindo. Quanto mais a safra americana reduz, mais o preço vai subir na CBOT, mas ele tem um limite ali de quanto que os usuários finais vão pagar por isso, sendo que eles podem ter um grão de origem diferente, mais barato, por exemplo, do Brasil. Tá. Agora, enquanto isso acontece, a gente vê o Donald Trump e o Xi Jinping longe de um acordo ainda, né? Ou seja, a demanda pela soja norte-americana segue represada e mantém os preços, portanto, pressionados. Em Chicago também. Perfeito. Não só a demanda por soja Estados Unidos, Carla, e só adicionando aí nessa análise bem didática que o Tarso trouxe para a gente, não só estoques gigantescos de soja a nível global, não só estoques gigantescos de milho a nível global, mas a gente também tem uma demanda reduzida. Se a gente tivesse uma história de China importando bem, sabe, esmagando 100 milhões de toneladas, consumindo muita soja, a gente teria aí um cenário totalmente diferente. A gente poderia estar falando em soja CBOT acima dos $11, a gente poderia estar falando em milho CBOT, sabe, muito mais suportado do que a gente tem hoje. Só que, infelizmente, a maior consumidora de soja mundial passa por um problema sanitário, reduzindo drasticamente demanda também. Matheus, no Brasil, Tarso, nos Estados Unidos, como os produtores têm se comportado diante dessa tamanha incerteza que ronda a safra norte-americana nesse momento? Eu vou falar dos Estados Unidos, o Matheus vai falar do Brasil, porque ontem eu liguei para 2 clientes nossos aqui, os 2 estavam reclamando que o preço está baixo. Então, para os americanos, vendo a safra como está, vendo o perigo que é de preços em baixa, os produtores estão insatisfeitos com os preços. Nos Estados Unidos, a renda do produtor ela vem caindo seguidamente desde 2012, após a seca de 2012, Sim. Vem caindo desde 2013. E o número de produtores de endividados, ele também está no maior valor praticamente desde a década de 80. Então, nós temos hoje nos Estados Unidos um cenário que eu acredito diferente do Brasil, o Matheus vai falar melhor, mas aqui os produtores eles estão preocupadíssimos com essa falta da demanda e com o preço baixo. Então, em ano como esse, que a produção está difícil, eles gostariam de estar recebendo mais. Por isso, o produtor não tem vendido muito. E o basis aqui nos Estados Unidos, dentro por exemplo, em Illinois, ele está positivo em 50 centavos por bushel e ano passado ele era negativo em 10 centavos. Certo. Matheus? No Brasil, Carla, um pouco diferente, assim, o produtor rural brasileiro, ele foi agraciado aí por algumas catástrofes políticas, enfim, que acabaram dando suporte a preços aí nos últimos anos. E sim, nos últimos anos, eu diria nos últimos 5, 6 anos, o produtor a nível nacional no Brasil garantiu renda, teve bastante lucratividade na atividade agrícola, tanto soja quanto de milho, só que nesse ano, pressionado por preços internacionais, acaba que a renda foi diminuída em comparação ao ano passado. O ano passado o produtor rural produziu bem, teve preços muito atrativos de venda da soja e do milho, o que é um pouco diferente agora nesse ano. Então, sim, eles estão um pouco insatisfeitos, adicionando vendas comedidas, vendas futuras, não vendas disponíveis, Sim. mas adicionando vendas futuras comedidas, esperando aí que preços da soja, principalmente futura, possam atingir os patamares do ano passado. O que é possível? É possível. A gente vai precisar de um problema generalizado e mais grave na safra norte-americana, a gente precisaria de um câmbio sustentado aí próximo às casas 3,75, 3,80, se mantendo, né? Então a gente tem que prever uma não aprovação de reforma da Previdência ou um atraso dessa aprovação. Então, é um cenário muito delicado. O produtor rural que se agarra e se atenta, vou esperar preços melhores, ele pode estar correndo um risco gigantesco, Carla, para a safra 2020. E ele está formando os seus custos agora, terminando de comprar seus insumos, fazendo os seus planejamentos, quer dizer, ele precisa começar a tomar decisões, né, Matheus? Exato, exatamente. Os custos estão mais caros esse ano, fertilizantes de importação estão muito mais caros, mesmo com essa redução de curto prazo do câmbio. A gente sempre lembra os nossos clientes que o câmbio não adianta reduzir de uma semana para outra 10, 30 centavos, que isso não vai ser refletido diretamente nos preços de fertilizante, tem todo um delay para isso acontecer. Então os custos estão sim mais caros, os preços de soja para ser vendidos estão mais baratos quando comparados a anos anteriores, só que ainda assim, com a gestão organizada profissional, esses patamares de venda da soja ou do milho garantem lucro. Não tanto, não agressivamente, mas ainda assim uma atividade lucrativa.
Na opinião de vocês, você que está observando as coisas, as situações daqui, né, Matheus, e você, Tárcio, que está aí conferindo tudo em loco, a que pontos devemos ter atenção, o produtor brasileiro tem que ter atenção a partir desse momento, diante desse cenário climático e desse desenvolvimento bastante preocupante das lavouras americanas? Ao que o produtor brasileiro tem que se atentar agora, o que a gente não pode desviar a atenção a partir desse momento? Quer começar, Tarso? Sim. Bom, cara, eu acho que o produtor brasileiro ele tem que ser muito mais perto nas vendas, porque as oportunidades, que nem o Matheus falou, as oportunidades, elas vêm, o câmbio sobe um pouco, tem que aproveitar para fazer venda. A gente já recomendou para os nossos clientes para venderem safra soja para o ano que vem, e eles conseguiram vender acima de R$70 por saca, em média. E a gente acha que a gente está chegando num momento de, se não tiver nenhum problema climático mais grave, a gente está tendo aqui agora, por exemplo, mas se a gente não tivesse, a gente estava caminhando para um cenário de estabilização de preços num padrão mais baixo. O produtor brasileiro ele tem conseguido ganhar mais, ainda mais que nem o Matheus falou, esse ano não está perfeito o preço, não está onde o produtor gostaria, mas ainda está muito melhor, por exemplo, do que o americano estava recebendo, né? Está recebendo na soja, por exemplo. Então, o produtor brasileiro, que está acostumado a esperar o preço físico dele subir e vender, ele pode entrar numa situação que nem o Matheus falou ano que vem, que os preços não vão acima de 70. O câmbio vai estar valorizado, a gente pode ter uma produção grande no Brasil, a gente vai ter uma demanda reduzida da China, e aí o pessoal que deixar para vender, que em cima da hora, esperar subir, ele pode sim ter uma surpresa na hora da venda e não conseguir os preços que ele imagina. Então, hoje, o produtor que conseguir fazer vendas futuras, que conseguir fazer travo no câmbio, que conseguir fazer operações diferentes, é o produtor que vai ter uma rentabilidade maior. Aquele que ficar esperando, bater o físico, vou vender, ele vai ficar na mão do acaso, né? Ele vai ter que contar com a sorte para ele conseguir um preço bom. Certo. Exato. E também, Carla, não só nessa parte da gestão do risco, né? Não deixar para vender, sabe, esperar alguma ocasionalidade, como o Tarso bem disse, mas também é se profissionalizar mais comercialmente. O produtor hoje ele fica aí na mão de trades, ele não sabe, ele só sabe vender físico, só sabe vender em reais por saca, só sabe vender aqueles contratos a termo, enfim, precisa de mais gestão, precisa de mais profissionalização. Fazer travas derivadas, saber travar câmbio, saber travar prêmio, saber travar CBOT, travar BMF, enfim, se profissionaliza. Procura lá os meninos lá da RC Mercosul, procura o Tarso, procura o Matheus, procura o Cristiano Palavra, entra no nosso site, vamos se profissionalizar, pessoal. Não adianta só ficar esperando, eu vou esperar um milagre acontecer para me vender minha soja a R$80 por saco. Milagre não acontece com frequência. E vale lembrar também que o produtor, às vezes, ele esquece que ele deu sorte nos últimos 3, 4 anos. A gente teve impeachment, teve delação do Joesley, a gente teve uma campanha agora que fez com que o real se desvalorizasse. Então, os últimos 3, 4 anos, a gente teve um câmbio desvalorizado e a gente teve, por conta disso, uma rentabilidade boa. Então, o produtor ele não pode se enganar achando que todo ano vai acontecer alguma coisa, porque o cenário que se desenha para o ano que vem é uma aprovação de reforma da Previdência, é uma economia crescendo e aí um real valorizado, uma CBOT baixa, que o Matheus falou. Se você não tiver travado, se você não tiver protegido, você está na mão da trade. Exatamente. Chegou uma pergunta para vocês do Vitor, de Brianorte, no Mato Grosso. Tenho soja disponível para venda. Momento de aguardar que o preço ainda pode subir um pouco mais? Olha, Vitor, a possibilidade ela há. Eu só tenho que saber qual a necessidade da sua venda, como você consegue segurar essa soja. Eu não consigo te recomendar, falar assim, segura um pouco mais quanto? Você consegue segurar até o fim do ano, até o começo do ano que vem? Isso não é simplesmente responder preto no branco. Nos procura lá no site, a gente tem uma caixinha de perguntas e respostas lá no nosso site da RC Mercosul. Manda esse questionamento, fala que entrou em contato via Notícias Agrícolas, que a gente vai te ajudar a solucionar esse problema para você, tá bom? Em linhas gerais, assim, agora o momento de vender, se você tem um problema, você tem a CBOT subindo, mas você tem o câmbio caindo também, né? Então o Matheus falou, isso, se a gente tiver um atraso na reforma da Previdência, algum outro problema e o câmbio subir, e a gente sentir que o preço subiu um pouco, é um momento de venda agora, se for no curto prazo, porque senão é que nem o Matheus falou, a gente vai ver até quando você consegue esperar para poder falar, olha, a venda tem que ser feita agora ou não. Mas é importante ficar atento nisso, que o momento atual, dependendo da sua necessidade, o momento atual não é o melhor por conta da valorização do real. Porém, a gente não sabe, o normal é que a tendência é que o real continue se valorizando após a aprovação da reforma.
Certo. E só um fato curioso aqui que tem acontecido no mercado ultimamente é que sempre que há alguma alta expressiva na CBOT, as ofertas no Brasil elas estão sendo contrapostas por quedas nos prêmios de exportação por falta de demanda. Sim. Então, como o Tarso já disse, o principal fator direcionador de mercado hoje se torna no Brasil câmbio, que é a principal atenção aqui da nossa equipe de análise da RC. Tá certo. Matheus, vamos tirar o Tarso desse sol de rachar que tá lá em Illinois. Deixa esse menino seguir o caminho dele. Eu agradeço vocês dois, é sempre um prazer tê-los conosco, principalmente quando estão os dois juntos na equipe completa aqui da RC Mercosul. Vocês sabem que vocês são muito bem-vindos, são de casa, voltem sempre. E Tarso, tendo novidades, por favor, a porta está sempre aberta para você, para que você possa voltar aqui para continuar nos atualizando sobre o que está acontecendo aí no Corn Belt. Legal, Carla, muito obrigado, Matheus, obrigado a todos que nos assistiram. Eu vou continuar rodando agora, ainda estou há umas 5 horas de Chicago, e aí eu vou mandar umas fotos para você, Carla, para você mostrar pro pessoal também, tá bom? Era exatamente isso que eu ia te pedir, já ia te pedir ao vivo para te deixar ameaçado, né? Se não mandar, mentira, brincadeira. Promessa, prometo que eu te mando. Combinado. Matheus, muito obrigada também, viu, meu amigo? Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada, meninos. Bom, hoje os preços, como eu disse, subiram de forma bastante expressiva na Bolsa de Chicago, contrariando, né, aquela movimentação bastante tímida que os preços da soja tiveram ontem, depois do relatório do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ontem trouxe o seu boletim mensal de oferta e demanda, reduzindo de forma muito significativa os números da soja. O mercado teve uma reação bem apática. Por quê? Porque não confiou nesses números, né? Agora, voltam-se as atenções para essas questões climáticas todas que o Tarso Veloso acabou de nos relatar em loco, direto do Corn Belt, ali do estado de Illinois, que é o maior produtor de soja dos Estados Unidos, o segundo maior produtor de milho. É um estado de extrema importância, talvez o de maior importância, e a gente vê, portanto, essa dificuldade da safra americana, né? O que ainda limita os preços, o que não permite que as altas sejam ainda mais robustas, são os elevados estoques, tanto de soja quanto de milho, que a gente tem não só nos Estados Unidos, como os meninos acabaram de falar, mas de uma forma geral, né? Os estoques globais são altos de soja e de milho. Então, isso acaba limitando a movimentação dos preços. Vamos ver como ficaram as cotações nessa sexta-feira, para a gente entender de que altas estamos falando, né? O julho fechou com $9,06 por bushel, subindo 10,5 pontos. Lembrando que esse contrato já sai da tela nos próximos dias. O agosto, $9,13, 14 pontos mais 25 de alta. O setembro, $9,19, 14 pontos de ganho. E o novembro, $9,31, com alta de 14 pontos mais 25. Se a gente passa para os preços do milho, bons ganhos também. O julho, lembrando, já não é mais referência, mas fechou com 4,49, subindo 1 ponto mais 75. O setembro, $4,54, 10 pontos de alta. O dezembro, 4,59, 11 pontos mais 25 de ganho. E o março fechou com 4,65, subindo 10 pontos e meio. Para fechar, os preços do trigo. Leve alta nessa sexta-feira, porque o mercado ontem disparou também depois do relatório do USDA, fechou com fortes altas e hoje tentando aí garantir alguma estabilidade. O julho fechou com 5,36, estável, sem variação. O setembro, $5,23 por bushel, subindo 1,5 ponto. O dezembro, 5,35 e o março, $5,47, ambos com um pouco mais de 2 pontos de alta nessa sexta-feira, números da Bolsa de Chicago, portanto. Bom, essas são as informações de mercado, não só dessa sexta-feira, mas do que vai reger as cotações a partir daqui, né? Se você chegou agora, depois recupera essa entrevista, veja na íntegra, para entender que nesse momento as condições de clima são bastante adversas nos Estados Unidos e a previsão para os próximos 15 dias também não são nada boas. A gente tem previsão de tempo muito quente e seco, totalmente ao contrário do que vimos durante o período de plantio nos Estados Unidos, com um excesso de chuva e as temperaturas bastante baixas. Agora, a preocupação maior, portanto, se dá diante desse excesso de calor e essa falta de chuvas, portanto. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. E claro que as nossas informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!